Fala pessoal da Biologia, terceira série, professor Luciano trazendo para vocês novamente o assunto de genética, aprofundando cada vez mais esse assunto tão importante na nossa vida, que explica tantas coisas, né? E também entendendo um pouquinho dos caminhos em que foram criados até se chegar nas conclusões de hoje. O quanto a matemática nos ajuda nesse ponto, tá? Então nós temos aqui como objetivo dessa aula compreender aí mais aprofundadamente, né, a segunda lei de Mendel por meio da resolução de problemas e conceitos básicos relacionados com probabilidade. E solucionar também exercícios relacionados ao dihibridismo, né, que aí a gente vai entender mecanismos que a gente tem em mãos para poder fazer esses tipos de estudos, né? Ok? Mas, gente, antes de tudo, uma reportagem, eu acho bem bacana trazer esses assuntos com reportagens para vocês, para que você consiga aprofundar o assunto, né? Sair um pouquinho apenas daquele cálculo, entender a vasta aplicação dessa genética. Então, o estudo foi feito com neandertais, né, que é um tipo de hominídeo, né, já extinto, tá? E que eles também tinham diferentes tipos sanguíneos como o nosso. Lembrando, nós temos o sangue, nós, seres humanos atuais, sangue A, sangue AB, sangue B e sangue O. Esses são os 4 tipos sanguíneos. Durante muito tempo, cientistas presumiram que todos os neandertais possuem apenas o tipo sanguíneo O, sem necessariamente explorar o tema a fundo, né? Também é difícil, né? Você imagina estudar apenas com fósseis, chegar à conclusão de um tipo sanguíneo, mas foi possível. Mas um grupo de pesquisadores da Universidade Aix-Marseille, na França, resolveu mudar esse cenário. Analisando o genoma previamente sequenciado de neandertais, a equipe encontrou evidências dos sangues tipo A e B. Então, a presença desses genes nesse sequenciamento genético ali, mostrando que os antigos hominídeos já apresentavam variedades sanguíneas semelhantes aos humanos modernos. Ok? Então, esse assunto, assim, é bem importante. E também lembrando que outros tipos de animais também, né, de outros tipos de animais vertebrados, também possuem diferenciações nas proteínas presentes nas hemácias que diferenciam os tipos sanguíneos, tá? Então, vamos lá, gente, vendo ali. Na genética, a gente vai separar em 3 grandes frentes aqui essa questão para vocês entenderem melhor. O monohibridismo, que leva em consideração apenas uma característica, apenas o azão-azinho ali que Mendel trabalhou, tá? E analisou lá nas ervilhas, né? Lembrando que essas letras, a questão da letra, fica a encargo do qual você for usar, não é uma letra que existe lá, e sim um composto químico. O dihibridismo, 2 características distintas, né, provenientes daí de genes diferentes, independentes um do outro, localizado também em cromossomos homólogos diferentes, tá? E o polihibridismo, que analisa 3 ou mais características de uma só vez, tá? Aí forma-se genótipos bem maiores, genótipos grandes que a gente vai analisar na sequência ali. Primeiramente, gente, com relação ao dihibridismo, 3 formas de resolver problemas com dihíbridos, tá? 3 mecanismos que você tem em mãos para fazer esse tipo de cálculo. Primeiro, o quadro de Punnett, ou quadrado de Punnett, ou o diagrama de Punnett, as 2 formas estão corretas. Você pode fazer, após análise do Punnett separadamente, você fazer a regra do E, onde você multiplica os resultados. E uma novidade aqui para você que seria a linha bifurcada, que seria assim, a separação do genótipo, né? Pegando a primeira letra do genótipo, que é o azão e o azinho, né? O primeiro genótipo formado do polihíbrido ali, né? Separa as letras A, depois ligada na letra A, a letra B, como aqui não tinha variação, né? Era o Bzinho e Bzinho, né? Não tinha o Bzão, tá? Pegaram o Czão com Czinho, separaram, Dzão com Dzinho, foram separando, foram desmembrando. Depois, pela linha, pela sequência da linha, você vai chegando ali nos gametas formados, nos possíveis gametas formados a partir daquele genótipo. Nesse caso, o que nós obtivemos aqui? 2, 4, 6, 8 gametas diferentes a partir de um suposto genótipo que foi colocado ali. Ok, gente? O quadro Punnett é o mais utilizado, tá? Tanto na resolução de problemas com monohibridismo, com polihibridismo, com dihibridismo, tá? Nas 2 situações você consegue utilizar, tá? Já para o polihibridismo ele fica quase inviável. Você pode até utilizar, tá? Mas ele vai ficar algo gigantesco ali, que fica difícil de você ter o controle ali. Exemplo,
Cruzamento entre dois heterozigotos. Azão Azinho, Bzão Bzinho vezes Azão Azinho, Bzão Bzinho. O que nós fazemos aqui? Primeiramente, nós fazemos aquela distributiva que a gente faz para analisar quais são os gametas formados a partir dali. Então, pega a primeira letra do A com a primeira do B, primeira do A com a segunda do B, segunda com a primeira aqui, segunda com a segunda. E no outro caso, mesma situação. Obteve 4 gametas para cada tipo ali. Muito bem. Agora a gente constrói verdadeiramente ali o quadro de Punnett, lembrando que é grande, usando um dihibridismo, tá? Ele fica maior daí, tá? Então o que nós temos aqui? Todos os genótipos de um lado, todos os genótipos lá em cima. Então nós temos na vertical e na horizontal, e a partir dali a gente passa a juntar as letrinhas, né? A com A, B com B, sempre maiúscula de cada letra na frente, para não confundir apenas, né? Você pode até deixar invertido. Em vez de azão, azinho, você pode colocar azinho, azão, mas você não pode esquecer que são a mesma coisa. Então você vai formando aqui os prováveis genótipos. Como a gente não sabe, não foi dito para nós ali, não foi mencionado o que o A significa, está se referindo a qual gene e o B a qual gene, a gente apenas obteve um resultado aqui hipotético, né? Só para você entender a aplicação do quadro de Punnett nesse caso ali. Mas vamos uma atividade que agora é com você daí, tá? Vamos lá. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas com sementes amarelas e lisas, heterozigotas, Vzão, Vzinho, Rzinho, e outra com sementes amarelas e rugosas, Vzão, Vzinho, Rzinho, tá? Lembrando os dois recessivos aqui. Originou 800 indivíduos, tá? Então, é a quantidade de sementes na prática que surgiram. Claro que está arredondado, também por ser um exercício está arredondado, para não quebrar muito e facilitar o teu cálculo aí. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Faz o cruzamento, pode utilizar o Punnett ali e ver o resultado para nós. Já voltamos.
Vamos lá então, pessoal. Nós temos aqui os gametas obtidos a partir, né, desmembrando ali aquele genótipo. Muito bem, até aqui é básico. Juntando aqui as letrinhas, nós temos ali a formação dos genótipos. Então você pode perceber que tem uma mistura ali entre homozigotos, heterozigotos e tudo mais para as duas características. Beleza, amarelas e lisas, tem que ter pelo menos um V maiúsculo e um R maiúsculo. Então são 3 entre as 8 obtidas ali. Beleza? Por que não tem 16 aqui? Por que não tem mais 2 linhas? Porque os genótipos para a terceira e quarta linha seriam repetidos. Então a gente já exclui, porque depois vai simplificar mesmo, então já exclui aqui. Então 3 entre 8 amarelas e lisas, que isso daria já 300 sementes, tá? Amarelas e rugosas, nós já teríamos ali também 3 entre 8, formando mais 300 sementes. E aqui, verdes e lisas, 1 entre 8, formando 100 sementes, ok? E verdes e rugosas, perdão, esquecendo o último ali, que é bem importante, 1 entre 8 resultados ali, tá? Então, não faz que nem eu, não vai esquecer nenhum ali, tá, gente? Então, nós temos aqui somando 300, 300, 600, mais 2 vezes ali, 800 indivíduos, 800 sementes formadas a partir dali. Emendando já com a atividade 2, gente, agora com a aplicação da regra do E, isso daí também é importante, tá? É uma outra forma de você fazer o mesmo exercício. Então vamos resolver o mesmo exercício utilizando agora a regra do E. A gente vai ter que chegar no mesmo resultado, não tem jeito, tem que chegar no mesmo resultado. O cruzamento entre 2 linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, a mesma, tá? E outra com sementes amarelas e rugosas, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, originou 800 indivíduos. Quantos desses indivíduos, essas ervilhas, serão amarelas e lisas? Essa é a pergunta do problema, resolvendo agora pela regra do E, tá? Então, um tempinho e já voltamos.
Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em regra do E, você tem que desmembrar e fazer 2 punê de monohibridismo. Então, por exemplo, aqui, ó, um punê para o V e outro para o E, separados, para que depois você possa multiplicar os resultados. Lembrando, regra do E, quando você quer um evento mais outro, né, em conjunto você multiplica as duas situações. Então, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Obtive os resultados, Rzão, Rzinho, 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 obtive os resultados aqui. Então, nós temos amarelas, tá? Ali heterozigotas, né? E aqui também heterozigotos para essa situação ali, tá? Então, amarelas 3 entre 4. Só que tem o seguinte, gente, aqui esse Vzão, Vzão também faz parte, também é amarelo. Lembrando que a presença de um V maiúsculo já torna amarela. 2 Vs maiúsculo, então nem se fala. Então, 3 entre 4 amarelas e lisas, 2 entre 4, ok? Então, 3 quartos vezes 2 quartos, temos 6 unidades em 16, tá? 6 em 16, dá para simplificar? Sim, se simplifica 3 sobre 8. 3 sobre 8 de 800, lembrando que eram 800 indivíduos, nós temos 300 amarelas e lisas. Essa era a pergunta do nosso problema, tá? Se a gente quisesse saber amarelas e rugosas, faria as mesmas proporções, tiraria só de amarelas e rugosas, depois de verdes e lisas e verdes e rugosas, daria na mesma. A pergunta do problema, foco para não estender demais, era apenas amarelas e lisas ali, tá? Serão cerca de 300 ervilhas amarelas e lisas. Quando a gente fala em cerca de 300, a gente está falando o seguinte, existe um resultado esperado, estatisticamente esperado, e um resultado observado, que é na prática. Às vezes, quando a gente fala em 300, pode dar 302, 298, é algo assim, um pouco para mais, um pouco para menos. Pode dar 300 redondo? Pode, coincidentemente pode dar. Mas assim é o resultado esperado, esse aqui que nós temos, beleza? Gente, existe um outro método também que é bem interessante de você fazer esses exercícios. É o da linha bifurcada. Por exemplo, cruzar ervilhas heterozigotas entre si sabendo do resultado 3 para 1. Tá bom? Então, nós temos aqui cor da semente, textura da semente, tá? Tem que dar na mesa ali. Cor da semente, 3 amarelas para 1 verde, tá? Isso previamente a gente já sabe. Depois nós vimos lá que a textura da semente dá 3 lisas e 1 rugosa, né? Dentro dessa proporção 3 para 1. E aí a gente vai fazer a bifurcação. 3 amarelas, aí pega e bifurca com a textura da semente para essa e para essa. Por isso que apareceu 2 vezes o resultado aqui, ó. 3 amarelas, 3 lisas vai dar 9 amarelas e lisas. 3 amarelas e 1 rugosa vai ter 3 amarelas e rugosas. Porque daí a gente vai multiplicando. 1 verde vezes 3 lisas, 3 verdes e lisas. 1 verde e 1 rugosa, 1 verde e rugosa, multiplicando os resultados. Então você vai bifurcando, né? Vai destrinchando ali até formar os resultados possíveis. E é isso que a gente vai pedir para você fazer agora, né? Com relação a um tipo de situação que é a miopia no ser humano, né? Que é causada aqui pelos genes C e M, tá? A gente já vai ver. Imagine que uma mulher com olhos escuros, tá? Olhos escuros, ou seja, pigmentação de melanina quase máxima, tá? Determinado pelo gene C, e visão normal, que é o M. O M vai determinar que a visão da pessoa seja normal. Não tem ali a miopia no caso. Case-se com um homem de olhos claros e míope. Olho claro é recessivos, Czinho, Czinho. Miopia também é recessiva. Então é uma herança autossômica recessiva ali. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, independentes, lembrando, tem que ser independentes um do outro, qual a probabilidade de o casal ter uma criança com olhos claros e visão míope? Use o método da linha bifurcada. Então, nesse exercício, já está pedindo para você o método da linha bifurcada. Vamos tentar fazer? Eu vou dar aquele tempinho básico lá que a gente sempre dá. Pensa um pouquinho, raciocina, tenta fazer e a gente já volta para ver o que você conseguiu aí.
Vamos tentar ver aqui. Vamos ver que você conseguiu fazer. Claro, é um pouquinho complicado no primeiro momento, mas você vai tirando de letra ali. Então, por exemplo, né? Cor dos olhos claros e escuros dá 1 para 1, tá? Miopia normal também 1 para 1. Então, você vai multiplicando as situações aqui, ó. Tudo 1 vai dar sempre 1 claro e míope, 1 claro e normal, 1 escuro e míope, 1 escuro e divisão normal, tá? Então, como a pergunta central do problema, quantos teriam olhos claros e divisão normal? Apenas 1, tá certo? O cruzamento era Czão, Czinho, Czinho, Czinho aqui para a cor dos olhos. Ok, gente? Então, assim, independente de qual o resultado, qual for a informação dada para aquele gene, para aquele genótipo, né? Você vai ter diferentes resultados, as proporções, o que está combinando e tudo mais, tá certo? Ou seja, 1/4 de chance. Galera, o que nós vimos nessa aula? Vamos lá. Nessa aula apresentamos 3 métodos bem bacanas aí para a solução de exercícios envolvendo o chamado de hibridismo. Então, quais eram eles? Ali, o de Punnett, tá? A regra do E, que você pode fazer também, e o da linha bifurcada. Essa da linha bifurcada, dentre eles, é um pouquinho mais complexo, mas se tira de letra, né? Sem problema. Cabe a você, estudante, selecionar o método que mais se adapta para a solução desses problemas. Eu, pessoalmente, gosto daquele do Punnett maior, assim, mas quando a gente está falando, por exemplo, de hibridismo, ele ainda se aplica. Quando a gente está falando em polihibridismo, ele já não se aplica, já fica um pouquinho mais complicado de você fazer. Gente, o que é importante aqui? Que você converse com o teu professor, que você se dedique aos exercícios que ele for passar, que você faça ali conscientemente, você converse com os seus colegas, tire dúvidas, pesquisa, vai atrás que você vai precisar disso, dessa informação. Isso vai cair no vestibular, isso pode cair no Enem, tá? Isso vai cair na tua prova, talvez um concurso público se for fazer, então você precisa dominar esse assunto. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse assunto, tá? Desculpe a dificuldade dele, mas faz parte, né? E até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.